Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar sobre a arte persa. Vai ser um vídeo muito interessante que nós vamos conhecer um pouco do Império Antigo e Persa, né? Toda a sua, um pouco da história, né? Daquela civilização que é muito bom conhecer, é maravilhosa, tem rica, né? Em informações muito interessantes. Acho que vocês vão gostar. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou, e também se não gostou, comente. É importante para mim saber sua opinião. E se você achou que vale a pena, comente com compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o meu canal. Bom, o primeiro império persa, né, surgiu na segunda metade do século VI a.C. Era chamado de Império Aquemênida. Então, o primeiro imperador conhecido foi Ciro o Grande, né? Esse império floresceu, o Império Persa floresceu de 550 a 330, né, antes de Cristo. Cerca de 200 anos, né? E, na verdade, foi um dos maiores impérios. Na época, foi o maior império da antiguidade, né? A extensão, porque eles conquistaram territórios da Turquia até a Índia. O território conhecido daquele mundo antigo foi quase todo o território, e a população de lá, do império, equivalia a 44% de toda a população mundial daquele período, né? Eles eram muito guerreiros, conquistaram e tudo mais. E Ciro o Grande, né, ele é muito conhecido porque em 539, antes de Cristo, né, ele sitia, né, e vence, né, a Babilônia, toma a Babilônia, né. A Babilônia naquela época era um dos maiores impérios e então caiu. Ciro dominou a Babilônia, né, e a primeira coisa que ele fez foi libertar os escravizados e os prisioneiros da Babilônia, inclusive entre eles o povo judeu, né, que saiu da Babilônia. Eles eram escravizados na Babilônia, então foram libertados por Ciro, e o Ciro é citado no Velho Testamento, né. E é interessante também, dessa época da Babilônia, tem o cilindro, talvez seja um documento escrito mais importante da antiguidade, vamos dizer assim, que é o cilindro de Ciro. O cilindro de Ciro é um cilindro feito de argila, né, muito pequenininho. Hoje está no Museu Britânico, né, tem mais de 2.500 anos esse cilindro, né. E lá nesse cilindro fala do Ciro, da maneira dele ser. Ele era tolerante para as pessoas, os estados que ele conquistava. Ele tinha muita tolerância, por exemplo, a religião. Ele respeitava as religiões, os costumes, e a mesma política de cada local, né? Então, nesse cilindro tem informações sobre o Ciro, que ele também era muito piedoso com os inimigos, né? Tudo isso tem nesse cilindro. É escrito na escrita cuneiforme porque foi feito para um público babilônico, né? Desculpe, cuneiforme é a escrita dos babilônicos, né? Que é feito com um instrumento, né, que tem na ponta um triângulo, né, e é muito parecido com a cunha, por isso esse nome, né. Esse cilindro, ele hoje está no Museu Britânico, né, é muito importante para a civilização, porque além de falar sobre Ciro, como o Ciro era, por que ele invadiu a Babilônia e tudo, né, tem toda essa questão da tolerância e da piedade com os inimigos. E hoje esse cilindro foi traduzido, né, para todas as línguas oficiais pela ONU, né, e é considerado a primeira carta dos direitos humanos. Bom, esse império era cosmopolita, como eu falei, tinha muita estrada, que o poder estava centralizado no imperador. Mas as outras províncias, todas elas tinham governadores locais, né? E tinha também estradas, uma rede muito grande de estradas, e para circular a riqueza porque o que acontece é o seguinte, que todas as províncias, né, tinham toda essa liberdade, mas tinham que pagar um tributo ao império e também servirem ao exército do império, né? Então, para circular melhor essa riqueza, o Ciro, né, criou uma moeda que foi a primeira moeda do Império Persa,
baseado, né, que ele tinha invadido a Lídia, né, e o rei Cressos da Lídia inventou a moeda, né. Então ele tirou essa ideia, né, e fez a moeda para os persas, né. É interessante isso, a moeda que tem um leão, um touro, mais ou menos muito parecido com a do rei Cressos, né? Ele copiou, né? Porque eles eram cosmopolitas, como eu disse, né? Eles pegavam de cada civilização o que eles achavam melhor para desenvolver a deles, e isso foi importante, né? Agora, é interessante saber também que eles tinham uma religião monoteísta, né? A primeira religião monoteísta da antiguidade, porque, aliás, a primeira não, porque os judeus também eram, né? Uma das religiões monoteístas, né? Então, como é que era? Eles adoravam um deus que era a Ahura Mazda, né? Que era o deus da luz e criador de todas as coisas. E tinha as trevas, era o deus Arimã, né? Bom, essa religião, né? Eles seguiam, né? Um profeta chamado de Zaratustra ou Zoroastro, né? Eles eram, então, dessa religião, eles eram zoroastrianos, né? E eles faziam o culto e os rituais ao ar livre com a fogueira. Então, por isso mesmo, a civilização persa não teve grandes templos, nada assim, arquitetura religiosa, né? Bom, para a gente ver o quanto é importante, né, a questão, você veja agora o cilindro de Dario. Nós estamos vendo aí o cilindro de Dario. É importante ver que nós estamos vendo que o cilindro é uma espécie de carimbo, a mesma assinatura do rei. Ela passa em cima de uma argila molhada, né? E ali sai, como você está vendo aí do lado, tá o cilindro de Dario. Nós temos o Dario, né? O rei, né? Caçando o leão, né? E ao lado está escrito em 3 línguas: eu sou Dario, o grande rei. Está escrito em babilônico, em persa e elamita, mais uma vez mostrando que eles valorizavam a cultura e o idioma dos outros povos que eles conquistavam, né? E em cima do rei Dario tem uma figura de asas com a cabeça humana. Esse é o deus Ahura Mazda, que está ali protegendo o rei e tudo mais, né? Bom, isso nós estamos fazendo a introdução da arte persa. Tem muito mais, né? Nós vamos falar de Persépolis, que são as grandes cidades que eles criaram e tudo mais, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, continue comigo no próximo vídeo. Muito obrigada por sua atenção.